Sim, nós vamos falar de novo sobre o Monark e também sobre Humberto Matos. Sim, eles debateram e a gente vai ter que falar sobre isso, mas fica aí, a gente promete que vai sair algo de bom dessa discussão. Quem me prometeu é o Pedro Zambaida aqui no plantão do Meteoro. Você me prometeu, Pedro, você me prometeu. Olha, esse corte eu fiz da maneira mais simples, Sophie. Eu não vou mostrar nenhuma cena do debate, porque eu assisti o debate quase inteiro ontem do Humberto e do Monark, deu muita visualização. Mas repetiu o Felipe e o Duro. O Monark falou mais sobre China com o Humberto do que com o Felipe Duran, Durante, que é o especialista. Então foi doido o negócio ontem. E chamou o Humberto Matos de escravocrata, disse para o Vilela expulsar o Humberto Matos do debate, porque, segundo o Monark, o Vilela chamar comunistas significa chamar pessoas que defendem assassinatos e pena de morte para as pessoas. O Monarcão tá com medo da revolução, hein, fio? E assim, tá puxando pra si também a reação revolucionária, né? Tipo, não dá essa brecha, né, bicho? E assim, ele dormiu no meio do debate, ele debochou, ele andou com a câmera, ele fez tudo, assim. Mas eu achei legal trazer esse tema do debate do Humberto e do Monark, não para falar do Monark. Vocês vão ver o Monark, mas vocês vão ver o Monark só um pouquinho. O Luigi gravou, na semana passada, um vídeo sobre nós amamos odiar o Monark. E aí eu queria trazer a reflexão dele pra gente pensar um pouquinho a respeito. Por que as pessoas do Meteoro Brasil clicam tanto nos vídeos do Monark? Vamos pensar um pouco sobre isso. Do Monark viralizou nas redes sociais e um trecho me chamou muita atenção, que ele diz assim pro Petri: Petri, você não gosta de conversar sobre as coisas do mundo? Eu gosto, eu quero conversar sobre as coisas do mundo. Esse é o Monark, e esse é o Monark que se transformou no vilão favorito da internet. O cara que quer conversar até as últimas consequências, o cara que quer falar sobre tudo, não importa o lugar, e ele quer ter essa liberdade para ter essas conversas que vão desde política à terra plana. Eu conheci o Flow em 2020, na época em que eu sequer fazia lives na Twitch, eu tinha canal no YouTube. Me chamou muita atenção o formato, eu já conhecia podcast, participava, tinha podcasts, mas eu gostei muito daquela coisa, de fato, levada ao pé da letra, que todo mundo falava que era conversa de bar. Ali eles levavam muito a sério essa ideia, mas o que de fato atraía a atenção de muitas pessoas era a figura do monarca. Assim, é indiscutível o papel do Flow na construção do imaginário de internet no Brasil. É muito claro que existe um YouTube antes e depois do Flow. Então, assim, o Igor 3K tem créditos, o Gianzão tem créditos e o Monark tem créditos. E eu vou aqui fazer uma defesa do Monark, tá? O formato que nós temos aqui do plantão, de cortes, foi uma ideia que o Monark deu pro Igor e pro Gian. Tô dando crédito que o Igor não dá, tá? Foi o Monark que deu a ideia de pegar o podcast e rachar em cortes, que foram as ideias dos canais de cortes. E deu muito certo pro algoritmo do YouTube, porque um vídeo passa a recomendar outro, e aí vem o Luigi, que também é outro gênio do mal, e começa a fazer reacts. E aí você vai ver o corte do corte do corte do corte, do corte do corte do corte, e a coisa se dissemina. Os cortes do Monark dão certo aqui no Meteoro, porque o Monark é um personagem absurdo e porque existe todo esse ecossistema de muitos canais que estão fazendo conteúdo em cima disso. Então acho que é importante, Sofia, a gente pegar esses ganchos, não meramente para espalhar o Monark acriticamente, mas para a gente refletir sobre o que a galera tá vendo. E que vocês podem mudar, inclusive, isso. Vocês não precisam dar audiência pro Monark, tá, gente? Vocês podem dar audiência para Porque, outras gente, coisas. dá audiência Monark. É só vocês verem a live de ontem, a gente Uhum. gerou 9 cortes dela. O corte que mais teve visualizações foi o do Monark. A gente falando do Trump fazendo tarifa, anunciando tarifa de 50% em cima do Brasil. E o corte que mais pegou view foi o do Monark. É. Então, Vocês são os culpados por isso, vocês é que me fazem sofrer. exatamente. A gente não quer mais sofrer com isso. Então, tomara que esse corte viralize, porque esse é basicamente o anticorte do Monark. Não tem tanto Monark aqui, mas vamos lá. Mas o Monark ele tem um pouco mais de crédito no sentido dele ter
trazido para si essa figura do dono de podcast polêmico, que é teimoso, que discorda, que vai ali levando até as últimas consequências as conversas. Nesse vídeo aqui, eu quero tentar conversar com vocês sobre o Monark, não sobre um ponto de vista moral, se ele tá certo, se ele tá errado, até porque já tem muita gente fazendo isso. Eu quero conversar com vocês do Monark sobre uma perspectiva de conteúdo, de criação de conteúdo e de criador de conteúdo. Olá, meu nome é Luigi, esse é meu canal novo aqui no YouTube. Se você Deixa eu andar um pouquinho, que aí vai entrar o merchan dele, e aí ele fala uma coisa interessante aqui, vamos lá. com eles, e ali começa um ponto de virada no Monark dentro do YouTube, assim, ele começa a bater muito nessa tecla de liberdade de expressão. Eu acompanhei muito de perto isso, porque na época eu já fazia lives na Twitch, eu ainda não... Foi uma entrevista que ele fez com o Tabet, e aí ele vai mostrar o trecho da entrevista do Tabet, que assim, o Monark começou a coringar muito forte nessa época. Eu gosto muito desse canal do Luigi, tá, gente? São vídeo ensaios, ele não faz react nesse canal. Eu não concordo 100% do que ele fala aqui, mas é importante o que ele fala, porque um monte de canal ganhou muito dinheiro por conta das bizarrices do Monark. não tinha canal no YouTube. Aliás, eu tinha acabado de criar um canal no YouTube. Eu acho que gay tem que apanhar na Avenida Paulista. E um cara que fala que, porra, eu amo refrigerante. Nossa, com açúcar, então, amo pra caralho. O cara que nasceu gay, ele tá pagando de Deus. O cara que é gay, ele tá... o cara que nasceu gay, ele tá pagando um pecado, ele sei lá o quê. Tem gente que apanha e morre por causa disso. Agora o Monark vai ter que entender. Se não entender agora... Então esse tipo de discurso tem sim de ser cerceado. Mas pela lei... Pela lei, por mim, por você. Eu não gosto dessa ideia só por... E essa discussão dele, esse momento dele com o Antônio Tabet acabou se transformando, inclusive, no meu vídeo mais visto do meu canal de cortes, assim, porque é, de fato, um momento que marca uma virada de mesa do Monark. Ele era aquele cara que estava ali, sentado, fumando maconha dele, levando e sempre bêbado, mas ele tinha essa coisa do teimoso, de provocar no espectador uma certa raiva, um certo desconforto. E quando acontece esse episódio do iFood e em seguida ele começa a receber esses convidados, ele começa a ficar meio monotemático. A gente tem inclusive um corte aqui no canal, né, Sofia? O iFood dá a cabeça do Monark de bandeja, né? Porque quando eles cortaram o patrocínio do Flow, né? Uhum. Tem só uma discordância com o Luigi, tá? Esse episódio do Tabet é o episódio mais visto lá do canal dele. Mas eu acho que a virada não foi aí. A virada do Flow aconteceu, porque eu acompanho, pelo menos desde foi quando eu comecei a ver, foi na entrevista do Xbox Mil Grau. Aquele canal, que inclusive é subterrâneo. Porque o Igor não queria fazer, e você lembra quem queria, né, Sofia? O Monark. E o Monark meteu marcha e o negócio deu bem ruim. Que eram caras, inclusive, acusados de serem preconceituosos. Eu tô tendo responsabilidade jurídica aqui pra gente não arrumar mais um problema. Mas assim, ele é esse cabeça dura e é o cara que resolveu levar essa questão de entrevista pro limite. Começa a bater muito nessa tecla. Vários episódios assim que ficaram na memória das pessoas surgiram. Então tem a entrevista dele com o Marcelo Freixo, tem aquele vídeo que viralizou falando sobre carros e armas. Carro e não duvido ter uma arma. Porque o carro foi feito para você dirigir, não precisa Mas eu atirar. posso matar, se eu quiser com o carro. Muito Você mais sai, fácil você com sai arma. com o carro procurando alguém para atropelar? Se eu sair com a arma procurando alguém pra matar? Não, você sai com a arma para quê? Para dirigir? Não ligo. Tem essa entrevista dele com o Tablet. Então ali começa uma nova jornada, uma nova fase, digamos assim, do Flow, que durou muito pouco, né? Porque logo em alguns meses mais à frente, o Monark acabou falando aquela questão que acabou, como vocês sabem muito bem como acabou, mas aqueles meses que antecederam aquilo ali, que foi um período ali de quase um ano, foram o suficiente para que o público criasse uma imagem do Monark que até hoje é imutável, assim, que é esse cara que senta numa mesa de podcast para conversar, para dar uma entrevista ou para ser o entrevistador, e ele teima, ele discorda de tudo, ele sempre tem uma opinião muito bem, assim, empedrada, assim, que ele não muda, ele não arrega o pé, e isso vai se estender depois para o podcast dele, Monark Talks, que daí vai virar o Monark, de fato mesmo, que é aquela caricatura que todo mundo tem dele, e que, inclusive, eu acho muito injusto, que o pessoal gosta muito de chamar de ele de burro, não sei o quê. O Monark, ele é esse cara teimoso que ele quer levar uma conversa até a última consequência. E isso atraiu e atrai um público que acaba acompanhando o Monark mesmo detestando o cara.
E é isso que eu quero entender aqui com vocês nesse vídeo. Aliás, eu entendo perfeitamente o que Depois eu vou mostrar mais o finalzinho do vídeo do Luigi, mas assim, vocês não precisam concordar 100% com ele, mas eu quero abordar isso por uma outra problemática, Sofia. Um monte de gente, quando a gente fala de Monark aqui, aparece no chat falando: vocês estão dando palco para maluco. Vocês estão promovendo um negócio que é controverso. Então, a gente conhece muito o conceito de bolha, né, gente? E aí a gente quer estourar a bolha, a gente quer conversar com gente que não tem acesso aos nossos conhecimentos. Então, isso que o Luigi está descrevendo, tipo, as pessoas gostarem de assistir o Monark porque elas odeiam o Monark, também é uma bolha, gente. É uma bolha de pessoas que não conseguem sair desse alto engajamento porque o YouTube fica recomendando esses vídeos. E as pessoas ficam nessa. E não adianta, nenhuma coisa soluciona a outra. Eu podia fazer 3 cortes aqui falando sobre o Lula, que seria, sei lá, uma publi do governo federal. É uma bolha também, gente. Não é papel do jornalismo e não é papel da comunicação responsável, Sofia, a gente fingir que os assuntos não acontecem e que eles não têm repercussão. Então não adianta eu virar na reunião de pauta com a Sofia e falar assim: não, eu não vou falar do Monark porque eu não quero falar do Monark. O trabalho do jornalismo não é esse. O trabalho no jornalismo não é criar um mundo ideal. O trabalho do jornalismo é trabalhar com os fatos. E o fato é que esse cara tem alcance pra caramba no YouTube. Eu poderia não abordar ele, mas eu perderia esse público que está atrás desse conteúdo. Então, se as pessoas estão atrás desse conteúdo do Monark, que elas pelo menos entendam que elas estão promovendo um cara que consegue equiparar gosto de refrigerante com crimes de homofobia, que compara armas de fogo com o uso de carro. E esse cara virou celebridade na internet. Eu vou colocar uma coisa aqui, Pedro. Uhum. Você tá falando aí não trazer porque que a gente tem que trazer porque é a função do jornalismo. Concordo 100%. Uhum. E eu vou além. Esse pessoal que fica questionando, porque vocês estão dando palco. Gente, são pessoas que não querem sair da bolha. Porque muitas vezes eu já vi gente, por que vocês estão dando palco pro Nicolas Ferreira? Por que vocês estão dando palco pro Bolsonaro? Por que vocês estão trazendo isso? Por que vocês estão trazendo aquilo? São pessoas que querem ouvir só o próprio lado, só o mundinho ali delas, e toda vez que a gente pega e tenta trazer algo que é gigante fora da bolha delas, ficam bravas. Sabe? Como, não, enquanto tá fora da minha bolha e eu não sei que existo, tá tudo bem. Escuta, gente, não foi a esquerda que promoveu o Bolsonaro, não foi a esquerda que promoveu o Monark, não foi a esquerda que promoveu o Nicolas Ferreira, não foram os comunicadores de esquerda. O Nicolas Ferreira já era gigantesco muito antes da gente sequer saber quem ele era, porque a esquerda foi descobrir quem é Nicolas Ferreira quando ele já era vereador e fez aquele vídeo da menina trans dentro do banheiro. O Nicolas já era gigante fora disso, e até por isso ele já foi eleito como o segundo vereador mais votado na primeira eleição dele, porque ele já era gigante. O Bolsonaro já estava dando entrevista pra Veja na década de 90. Na década de 90. Não tá errado a Veja entrevistar, ele é deputado, ele tem mandato. Sim. Não, mas o que eu tô tentando dizer é que tem gente que diz, não, é porque a esquerda ficou falando do Bolsonaro que ele se elegeu presidente. Pelo amor de Deus, gente, se você não sabia quem era o Bolsonaro antes, o problema é com você, não com os comunicadores. Né, e tem uma coisa adicional sobre o Monark, tá? Não é nada com o Monark. Só pra completar o raciocínio. Termina, vai lá. Não quer dizer que não exista isso de dar palco. Sim, existe isso de dar palco. Mas acredite, a gente não vai fazer isso aqui no Meteoro. Não vai, a gente trazer gente minúscula que pode sim crescer muito com a nossa exposição, isso a gente não vai fazer. A gente às vezes até traz gente minúscula, mas aí é pra trazer a crítica, porque virou notícia e daí entra o que o Pedro tá falando. A gente não pode fugir da notícia. Eu não fujo, gente. E a gente vai trazer com as devidas críticas justamente pra não promover a pessoa. Não é a gente que dá palco pra maluco, pode ter certeza.
E tem uma coisa adicional, tá, gente? É que as pessoas às vezes não conhecem a minha carreira um pouco. Se dá um Google, se vocês quiserem, a respeito disso. Eu cubro influenciadores digitais. Não significa que eu ache que eles são perfeitos, lindos e maravilhosos. Entrevistei o Felipe Neto 2 vezes. Entrevistei o PC Siqueira na época dos protestos do impeachment da Dilma. Eu cubro esse assunto. E eu cubro do ponto de vista político. O Monark é o maior acontecimento do mundo dos influenciadores nos últimos 5 anos. Eu não vou cobrir, Sofia? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. É evidente, gente, que eu não acho. Tem um monte de influenciador que é péssimo para o público. Mas cobrir é isso. A gente precisa ver o conteúdo dos caras. A gente precisa decupar. Não adianta, gente, a gente achar que, tipo, só de eu falar o nome do Monark, eu não tô promovendo o Monark. E o duro, ele sabe disso. Só que o chat não saca. Inclusive, ele não deve gostar toda vez que eu falo dele. Ah, o chat aqui na live é gente boa, é mais os comentários dos cortes. Eu digo do corte. O do corte tem muita gente me xingando, mas é normal. Então é isso, a gente cobre o assunto, gente. Você não foge. A Juliana Dalpiva se especializou em militares, é óbvio que ela vai cobrir o Bolsonaro. É isso, jornalistas fazem isso. Então, esse é um metacorte em que a gente vai falar muito pouco do Monark, sobre por que a gente está cobrindo o Monark e por que sim, vocês que dizem pra gente parar de falar do Monark, ou vocês que odeiam o Monark e assistem todos os cortes, vocês também são uma bolha. Que aí volta pra questão que eu tô falando, que aí é uma crítica minha aos comunistas que estão indo nesse podcast. Vocês não estão quebrando bolha, gente. Vocês estão em outra bolha, que é a bolha dos debates. E aí é um negócio que é complexo. Eu não defendo não ir, mas a questão é vocês irem saber onde vocês estão pisando. Os caras do Três Irmãos não são de esquerda, gente. Óbvio que não. Desculpa. Não são de esquerda. Vai aparecer os caras aqui no comentário falando que eles são, mas não é não, cara. Não é, tá? A lógica é outra. Estão atrás de like, não tem posicionamento, são a casa dos debates. Se são a casa dos debates, do ponto de vista de ser a arena do Coliseu Romano, vence quem tem mais grana, né, Sophie? Quem é que vai ganhar? A direita. Claro que vai ser a direita. Enfim, Pedro. E aí tem um finalzinho só que ele fala, deixa eu pegar aqui, mas é 2 minutos só, peraí. Vamos lá. Do Creators, que é a minha formação em conteúdo, que eu falo do Jones Manuel com o Wilker Leão. Eu já fiz uma análise aqui sobre essa questão do debate, eu vou deixar aqui o vídeo, mas tem também uma questão sobre de entretenimento mesmo, de ver o cara ali dando uma bola fora, dando uma escorregada, o Jones indo para cima, né? Aqueles debates do Paulo Cogos, do Nando Moura, o Paulo Cogos do navio pirata, e o Paulo... Então tem uma questão ali da pessoa também querer tirar uma casquinha para se divertir. E aí eu queria só pegar esse ponto do Luigi aqui. O Luigi faz esses vídeos porque ele vende curso, gente. O Luiz é do marketing, tá? O Luigi é do marketing. Ele teve o podcast lá com o Cid do Não Salvo. Eu gosto bastante do trabalho dele, mas é marqueteiro, é para vender curso. Mas isso que ele fala é real. Também, além de tudo que a gente falou aqui, de cobrir os influenciadores, tem gente que vai pro YouTube para ver besteira mesmo, Sofia. Uhum. Essa que é a questão. Então é por isso que essas coisas têm audiência. Não é sempre, não é todo mundo que vai vir aqui assistir uma aula de marxismo, não é nenhuma. Você pode olhar os canais de finanças, apesar dos canais de finanças serem hiperfinanciados pelos fundos, não tem tanta gente vendo também pauta econômica séria, de day trade, de mercado, de ações na bolsa. Os assuntos sérios não dão tanto view. O YouTube é uma plataforma de entretenimento. Quanto antes as pessoas da política se notarem que é assim, melhor, inclusive, a esquerda vai surfar nas coisas. Porque precisa entender como a máquina funciona, gente. E as regras não estão favoráveis pra gente, tá? Só fica a dica aqui. O Meteoro ainda é uma coisa fora da curva, porque a gente faz doc, a gente faz produção audiovisual. Mas, no geral, o contexto é muito desfavorável pra esquerda. Enfim, Isso. ficamos por aqui, Pedro. Ficamos. Estourei todos os tempos, né? Desculpa, gente. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais cortes.